Muitas pessoas não têm experiência com Deus porque quando ele se manifesta, a pessoa duvida. Então isso pode ter acontecido com você. E esse vídeo é um alerta, porque às vezes você está querendo uma experiência com Deus, você está querendo as manifestações de Deus na sua vida, você está buscando muito até, porém você não está vendo ele se manifestando, e isso pode até plantar uma dúvida no seu coração. Será que Deus me ama? Será que Deus quer se mostrar para mim? Será que eu sou importante para Deus? Ou simplesmente será que Deus existe? Então eu quero te mostrar que Deus se apresenta para todos os seus servos, todos aqueles que o buscam e até os que não o buscam, porque a gente vê na Bíblia muitas histórias em que Deus se manifesta para a pessoa antes mesmo dela começar a buscá-lo, que é o caso que acontece com muitas pessoas ali na Bíblia, né? A gente vai ver alguns casos aqui, mas no geral Deus se apresenta para aquelas pessoas que o buscam, né? Mas assim, um caso de pessoa que não buscou a Deus e ainda assim ele se manifestou para ela foi o caso do Balaão, que era um profeta de outros deuses. Ele nem era profeta de Deus, mas como Deus queria uma coisa específica, ele queria falar com Balaão, ele se apresentou para Balaão. Mas quando ele quer falar com um filho dele, um filho de Deus, ele se mostra para todos aqueles que buscam, que estão com o coração pendendo para ele, buscando a ele, tendo uma vontade de conhecer a Deus. E eu quero te mostrar que às vezes Deus fala com você e talvez você não tenha percebido que foi Deus. E aí o coração incrédulo faz o quê? Descarta todas as experiências. Descarta porque você fica muito confiado na sua racionalidade, muito confiado naquilo que você está acostumado a ver. Só que você tem que entender que Deus, ele é muito fora da caixinha. Ele não se encaixa dentro do padrão humano. Na verdade, nós tentamos entender a Deus, mas Deus é insondável e ele faz as coisas do jeito que ele quer, como ele quer, na hora que ele quer. Então, muitas pessoas acabam menosprezando as experiências de Deus, achando até assim que não, isso aqui não é para mim, porque se não for dessa forma eu não quero. E é por isso que Deus fala na Bíblia que ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, porque às vezes uma coisa para você é loucura, mas é Deus se manifestando. E uma das formas que Deus se manifesta é através de sonhos. Então a gente vê aqui na Bíblia que Deus se manifestou em sonhos para Salomão. Salomão foi um dos reis do povo de Israel, foi o segundo rei do povo de Israel. Não, na verdade foi o terceiro. Primeiro foi o Saul, primeiro o Davi e depois o Salomão, o terceiro rei de Israel. E Deus se manifestou para ele através de um sonho. Aqui em 1 Reis, no capítulo 3, versículo 5, fala: em Gibeão, o Senhor apareceu para Salomão em um sonho à noite. E Deus disse: pede o que queres que eu te darei. E nesse sonho, Salomão acaba pedindo sabedoria e Deus dá a ele esse pedido, dá essa bênção da sabedoria. Ele se torna o homem mais sábio daquela época, o que o mundo inteiro conheceu. Era Salomão, porque ele fez esse pedido para Deus quando Deus aparece para ele em sonho. Então você já deve ter escutado essa história de Salomão, que Salomão foi o rei mais sábio, o homem mais sábio do mundo, mas talvez nunca te contaram, ou você nunca leu, ou você nunca se antenou que Deus falou com ele através de um sonho. E muito importante, Salomão não duvidou, porque a dúvida, ela mata as promessas de Deus na sua vida. Toda pessoa que quer Deus, ela precisa ter fé, ela precisa confiar. É por isso que a Bíblia fala que aquele que tem fé agrada a Deus, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Por que Deus fala isso na Bíblia? Porque é importante que você acredite que Ele é Deus, que Ele é capaz de aparecer para você da forma que Ele quiser, inclusive através de um sonho. E Salomão não duvidou, tanto não duvidou como isso se concretizou na vida dele, e até hoje todas as pessoas falam sobre isso e ninguém fica colocando dúvidas se Deus falou com ele ou não, porque ele teve um sonho. Ele teve um sonho
e foi real, porque ele creu em Deus. Outra pessoa que teve uma revelação de Deus e ela ficou em dúvida se era Deus ou não, foi o apóstolo Pedro, o discípulo de Jesus. O Pedro também teve uma manifestação espiritual com um anjo e ele, no momento em que estava acontecendo, ele não se tocou que era uma coisa real que estava acontecendo com ele. Ele achou que ele estava tendo uma visão. Então isso pode acontecer com você também. Às vezes você teve um sonho ou teve uma visão e você achou que aquilo não era real. Por quê? Deve ser coisa da minha cabeça. Eu devo estar vendo coisa, então eu vou descartar isso. Mas olha o que aconteceu com Pedro. O Pedro, um anjo do Senhor apareceu para o Pedro, aqui no livro de Atos, no capítulo 12, no versículo 7 em diante, fala que um anjo do Senhor apareceu ao Pedro na prisão. Então o anjo tira as correntes dele, abre a cela da prisão e fala para ele, vem comigo, vem depressa. E o Pedro, ele achou que ele estava delirando, ele achou que ele estava tendo uma visão e não se tocou que aquilo estava acontecendo de forma real. E quando ele se tocou, ele já estava fora da prisão. Ele já não estava mais preso. Então, se você não sabe, o Pedro foi preso porque ele estava pregando a palavra de Deus e ali estava muito iminente a morte de Jesus e eles também estavam próximos ali, estavam com a morte iminente. Qualquer momento eles podiam também ser crucificados por conta de serem seguidores de Jesus. Então, para que o evangelho continuasse sendo pregado, o anjo vai lá e tira o Pedro da prisão de uma forma sobrenatural. E o Pedro só percebe isso depois que ele está fora da prisão. Então, ali você vê que o duvidar, o se questionar, é uma coisa que todo mundo está suscetível a passar por isso. Não se sinta uma pessoa desprezível por causa disso. Que Deus não vai te dar mais chance, não. Deus dá chances, Ele quer que você aprenda, Ele quer que você consiga percebê-lo e que você se desprenda desse orgulho, porque no final acaba sendo um orgulho, a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, a gente quer que as coisas sejam da nossa forma e Deus ele é paciente para nos ensinar, Ele quer que você o encontre, Ele quer que você o busque e o encontre, mas você precisa largar a mão dessa tua... A palavra certa, na verdade, é que a gente fica tão preso à carne e tão longe das coisas espirituais que quando uma coisa espiritual acontece, a gente não acredita. Então, o que é isso? Você está muito preso à tua racionalidade. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você tem que deixar de ser inteligente e deixar de raciocinar as coisas. Eu quero dizer que você tem que abrir outras formas de Deus falar com você. Você tem que abrir os canais. Então, tem um lado racional? Tem um lado racional, mas também tem um lado sobrenatural, porque o racional, ele está dentro do natural. Agora, o sobrenatural, ele vai além da nossa racionalidade. Então, como que você vai explicar para uma pessoa racional que o mundo parou numa batalha e ficou parado para que o Josué continuasse a batalha e ganhasse? Então, se você não conhece essa história, o Josué era um guerreiro de Deus ali do povo de Israel, ele comandava o exército de Israel, eles estavam numa guerra e eles precisavam da luz do dia para ganhar, e se ficasse escuro eles iam perder. Então, eles oram e pedem para Deus para o sol parar, porque na referência deles era o sol, né, que estava rodando. Então, eles pedem para Deus para o sol parar, e Deus faz o universo parar, para que eles completassem a sua missão e eles ganharam a guerra. Como é que você vai explicar isso para uma pessoa que ela só entende as coisas que ela vê? Como que você vai explicar isso para uma pessoa? Como que você vai explicar para uma pessoa que ela é presa na racionalidade dela que existe um Deus que fez as leis do universo? É um Deus que colocou em cada ser humano, em cada bebezinho, a informação
pré-configurada, pré-carregada de que quando ele nasce, ele já sabe procurar o peito da mãe. Como você vai explicar para uma pessoa que existe um Deus que fez uma lei que está dentro de toda a aranha que existe no mundo, e qualquer aranha, seja do Brasil, seja do Japão, ela sabe fazer uma teia exatamente igual, toda cheia de... as formas dela são milimetricamente perfeitas. E antes de uma aranha começar a andar e fazer, ela já sabe o que ela tem que fazer. Então, quando ela nasce, quando a aranha sai do ovo, ela já sai fazendo aquela teia tão perfeita, tão milimetricamente calculada, daquela forma, em todo lugar do mundo. Então, tem coisas, gente, que racionalmente fica difícil você compreender, porque você não sabe como. Você não sabe como que isso é possível. Mas você tem que entender que Deus é o Deus de tudo. Ele que fez tudo. Então, ele pode fazer e desfazer, ele pode criar algo novo. E ele tem muitas formas de se conectar com você, mesmo que você não entenda. Ele tem muitas formas de se manifestar a você. Eu mesma já tive 2 experiências com anjos em sonho. 2 anjos já apareceram para mim em sonhos diferentes. Um anjo apareceu em um sonho para mim, me deu uma missão. Ele falou para mim sobre os meus propósitos no reino de Deus. E tem um vídeo no canal falando sobre isso. Eu vou deixar aqui descrito na descrição desse vídeo, se você quiser saber como é que foi. E tem outro vídeo também, eu tive outro sonho, que eu também fiz um vídeo nesse canal, quando um anjo apareceu para mim quando eu estava grávida e ele me ajudou numa situação. E era também num sonho. E também vou deixar a descrição aqui para você poder assistir depois o vídeo. Mas o que eu quero falar, complementando essa informação, é que Deus pode aparecer para você e se você não tiver com o canal aberto, você não vai conseguir compreender que é Deus falando. E isso pode até comprometer a sua fé em Deus. Porque você vai começar a achar que Deus não existe, mas não é que Deus não existe, é você que é uma pessoa bloqueada. Você precisa se abrir, você precisa estar aberto para que Deus se conecte com você da forma que Ele quiser e não da forma que você acha que é o certo. E é por isso que a gente vê tantas pessoas tendo tantas manifestações com Deus e elas falam com tanta firmeza que Deus falou, que Deus apareceu. Mas por que elas falam com tanta firmeza assim? Porque elas têm fé. Então, quando você duvida, você não tem experiências com Deus. Quando você tem fé, você passa a acumular experiências com Deus. Eu tive uma situação onde eu vi um demônio. E quando eu vi esse demônio, ele não foi numa forma visual, concreta. Eu vou explicar para você melhor. Eu tive uma impressão que eu vi um demônio. E eu tive a impressão que eu vi ele em forma de cachorro. Então eu estava ali limpando o meu quintal, na verdade não era nem o meu quintal, era o quintal de uma outra propriedade, e estava ali limpando o quintal, bem faceira. De repente, aqui no meu canto de olho, eu tive a impressão de ter visto um demônio em forma de cachorro. E aí na hora que eu fui virando o rosto, a forma daquele demônio foi se materializando, foi ficando mais visível. Quando eu virei o rosto inteiro, ele sumiu. Já não era mais um demônio, só tinha uma árvore ali. E aí aquilo tomou uma dúvida no meu coração. Eu pensei, será que eu vi o que eu vi? E ali na hora eu pensei, por que eu vi esse demônio aqui nessa árvore? E aí me veio uma impressão forte de que ali naquele lugar tinha sido feito alguma coisa para um demônio. E Deus estava me mostrando. E era para eu desfazer aquela obra, porque Deus nos chama para desfazer a obra de Satanás. Só que aí na hora eu fiquei em dúvida e eu deixei para lá e fui fazer minhas outras coisas. Passou uns 2 dias, ali ainda naquela propriedade, eu vi de novo um demônio em forma de cachorro, só que aí já era em outro lugar próximo àquela árvore. De novo eu vi e aí eu tive a certeza ali naquele momento de que Deus estava me mostrando alguma coisa. Então, quando foi nesse mesmo dia, eu fui orar. E eu ainda não fiz nada na hora, porque eu fiquei em choque com o que tinha acontecido. E eu confesso para vocês que eu ainda estava com uma ponta de dúvida no meu coração. E aí eu fui orar. E aí nisso que eu fui orar, Deus falou comigo. Eu não te mostrei uma vez?
Eu não te mostrei 2 vezes o que está demorando para você ir e desfazer essa obra. Por que você está duvidando de mim? E aí eu entendi que quando você vê uma coisa dessas, você precisa estar conectado em oração com Deus para você entender o que Deus quer que você faz, que Deus quer que você faça. Porque se tu não tá com a oração em dias, você vai ver essas coisas e para você vai ser impressão, vai ser coisa da tua cabeça, vai ser assim, não foi nada demais, eu tô vendo coisas. Mas quando você tá com a vida de oração em dias, Deus fala com você. Aquilo fica muito visível, muito claro, muito forte. Então eu fui ali perto daquela árvore e repreendi Satanás e eu desfiz aquela obra que foi feita ali naquela árvore. Eu não sei o que foi, não sei se foi obra de macumba, eu não sei se enterraram alguma coisa ali ou se consagraram alguma coisa ali para o inimigo, mas ali foi desfeita a obra de Satanás e foi em nome de Jesus, foi porque Deus apareceu para mim. Já tive muitas experiências assim, em que Deus aparece para mim não só em visão, ele aparece em sonho, ele aparece com uma confirmação de algo que eu estava pensando, de algo que veio em oração. E ele aparece também muitas vezes de forma visível mesmo, como esses sonhos que eu falei que eu tive, que eu vou deixar a descrição aqui no vídeo para você assistir. Então, você quer que Deus se manifeste com você? Começa a reparar nas coisas que acontecem ao seu redor e leva isso em oração para Deus. Porque realmente pode ser que foi impressão sua? Pode ser. Mas se você está buscando a Deus, você está pedindo para Deus para Ele te levar para um lugar mais profundo, você está pedindo para Deus para Ele te dar discernimento espiritual, de repente você vai coisas acontecendo, você está tendo mais sonhos, você está tendo visões e você não acredita, você não está sendo coerente. Você precisa ser coerente com o que você está pedindo para Deus. Então, o meu conselho para você é passe a acreditar em Deus. Passa a ser coerente com as coisas que você pede para Deus. Passa a ligar o teu radar sobrenatural e para de duvidar das coisas sobrenaturais. Porque Deus se manifesta sim. Mas para todas essas coisas que Ele se manifesta, que você duvida, Ele vai mostrar para você depois. Você não vai ficar indesculpável por causa da tua falta de fé. Deus se manifesta, sempre se manifestou e continuará se manifestando. Se você não me conhece, o meu nome é Fabiane Santos. Todos os vídeos que eu faço nesse canal são para levar o reino de Deus para todas as áreas da sua vida. E eu te convido a você conhecer mais aqui, baixando aí para você ver os outros vídeos. E também tem livro gratuito para você que gosta de material sobre evangelismo. Eu fiz um livro chamado Evangelismo Prático do Dia a Dia. Tá na descrição aqui do canal, vou deixar também na descrição do vídeo para você baixar gratuito a versão digital e começar a descobrir aí numa leitura rápida e prática como é que você faz para evangelizar seus amigos e familiares de uma forma muito prática, sem precisar assim de grandes mirabolantes ações, só no dia a dia, numa conversa, nas coisas cotidianas que você faz. Gostou desse vídeo? Te peço que deixe seu like, compartilha com quem você gosta, com quem você acha que vai se edificar com esse conteúdo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.